Olá, nessa aula nós falaremos do gerenciamento de riscos e seguros. No dia a dia dos clientes, eles trabalham para gerar renda. As famílias têm projetos de vida para serem realizados com os recursos oriundos do trabalho. O papel do planejamento financeiro é proteger e rentabilizar os recursos, de forma que esses projetos sejam viabilizados com sucesso. Então, se você observar bem, existem profissionais que atuam com um enfoque maior na rentabilização de recursos e outros profissionais que atuam com um enfoque maior na proteção. Por exemplo, o corretor de seguros tende a atuar mais voltado à proteção. O assessor de investimentos tende a ficar focado mais na rentabilização. Até mesmo os gestores de recursos, consultor de investimentos. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você fala de planejamento financeiro, você consegue adotar uma postura mais holística, mais completa, e você consegue pensar de uma forma mais integrada a proteção e a rentabilização. Então, atuando como planejador financeiro, você vai integrar essas duas áreas. Winston Churchill disse: se me fosse possível, escreveria a palavra seguro no umbral de cada porta, no fronte de cada homem. Tão convencido estou de que o seguro pode, mediante um desembolso módico, livrar as famílias de catástrofes irreparáveis. Então isso mostra a importância do seguro de vida. E por que entender sobre seguros? Como profissional, para oferecer uma estratégia completa de planejamento financeiro, de forma a contemplar gerações e não apenas indivíduos, e garantir que o patrimônio se perpetue e seja transmitido ao longo de gerações. Gerenciar riscos, ou seja, prevenir o efeito indesejado de alguns eventos, garantir padrão de vida e a subsistência financeira familiar. Lá nos Estados Unidos, o seguro de vida é o segundo ativo mais popular, fica atrás apenas da hipoteca da casa própria. Tamanha a importância reconhecida do seguro de vida. No Brasil, o mercado de seguros cresce com muita estabilidade. Então, nessa reportagem recente aqui, de março de 2020, mostra que o mercado de seguros está bastante otimista, certo? Principalmente voltando a essa questão da tecnologia e a transformação digital que o setor está experimentando. Então, é importante ficar olhando atentamente para essas mudanças que o mercado está observando, porque o corretor de seguros, o planejador financeiro que não estiver atento às novidades que o mercado de seguros está trazendo para o dia a dia dos clientes, pode ficar para trás. Então, hoje em dia, muitas plataformas digitais estão surgindo, de forma que hoje não é necessário, muitas vezes, você utilizar papel para fechamento de um seguro de vida, por exemplo. E ainda é pequeno no Brasil o percentual em relação ao PIB de participação do prêmio dos seguros de pessoas. Então observe que em países lá fora chega a um percentual bem mais alto e no Brasil ainda há muito a crescer. Então há um espaço muito grande para o crescimento desse mercado e a tendência é que com o desenvolvimento da educação financeira, o desenvolvimento cultural nesse sentido e um trabalho ativo que os próprios cursos, os próprios planejadores financeiros, você que está fazendo um curso como esse, as pessoas tendem a se conscientizar. Então haverá uma onda de conhecimento e de conscientização. Você pode aproveitar esse momento para que você se posicione nesse sentido. Quais são as perguntas importantes que um profissional faz para um cliente que está sendo atendido para gerenciamento de riscos seguros no seu planejamento financeiro?
Então você está preparado para imprevistos financeiros temporários e permanentes? Então, quanto guardar para emergências e oportunidades? Se algo acontecer e você não voltar para casa hoje, como é que fica a sua família? Se você tiver um problema de saúde, você continua a receber pelo seu trabalho? Como não deixar problemas para a família no seu inventário? Porque, na verdade, o trabalho de planejamento financeiro é um trabalho de provocar reflexões na pessoa que está ouvindo. Muitas vezes as pessoas não sabem que existem alguns tipos de problemas. E você perguntar é uma forma interessante de iniciar uma reflexão. Então, para que essa reflexão seja feita, vamos imaginar quais são as 4 possibilidades que a nossa vida pode trazer. Então, justamente vamos colocar a palavra vida na vertical e as iniciais da palavra vida, cada uma corresponde a uma dessas possibilidades. Então, o V quer dizer pode viver muito. Uma das possibilidades é viver muito. Tá tudo certo. É uma chance, uma possibilidade e também um risco, né, de viver muito. Como é que vai ser o custo de você viver muito? Antigamente as pessoas morriam aos 65 anos e não tinham que se preocupar com isso. Hoje em dia as pessoas vivem até 90, 100 anos ou até mais. E hoje isso passa a ser uma preocupação. Como custear esses anos extra? Custo da saúde nesse período em que você não tem o mesmo vigor físico. Então é uma possibilidade, mas também é um risco de viver muito se você não se preparou para isso. O risco de ter uma incapacidade, que é a letra I. Essas incapacidades podem ser temporárias, se durarem até 12 meses, ou pode ser uma incapacidade permanente, que é a invalidez. A incapacidade temporária é coberta pelo DIT, que são as diárias por incapacidade temporária, que é um produto vendido nas seguradoras que gera uma cobertura de um salário, como se fosse um salário por mês, em que você recebe sem trabalhar porque adoeceu, por exemplo, fez uma cirurgia, ficou 3 meses afastado, você recebe um valor proporcional ao número de dias afastado, ou por doença ou por acidente pessoal. As seguradoras têm esse produto chamado de DIT, ou SERIT, que é o seguro de renda por incapacidade temporária. DIT ou SERIT. E a incapacidade permanente e invalidez, obviamente, provocam a queda de renda, já que a pessoa não pode trabalhar, novos custos, por exemplo, de cuidadores, medicamentos, tratamentos médicos. E qual seria o valor necessário para suprir essas necessidades nesse novo cenário de uma invalidez permanente? As pessoas pensam que bater o carro e falecer é uma possibilidade que é o mais provável, mas o relatório anual de 2018 do DPVAT, aquele seguro que cobre indenizações de acidentes de trânsito, mostrou que 10 vezes mais pessoas ficaram inválidas no trânsito, houve muito mais indenizações por invalidez do que por morte. Então esse dado é importante, porque as pessoas pensam que tem mais indenizações por morte do que por invalidez, mas é o contrário. Acontece muito mais invalidez do que morte. Na verdade acontece muito mais indenizações, corrigindo a informação. Mas é muito frequente invalidez permanente em relação à morte. Tudo bem que aqui tem muita questão de moto envolvida, acidente por moto. Mas esse dado é interessante porque mostra a prevalência da invalidez permanente no dia a dia dos acidentes. Então é importante mostrar para o cliente que isso existe, que essa chance de invalidez permanente é algo que deve ser considerado. Doença grave. Se o cliente tiver alguma doença grave, e esse assunto é sempre chato de falar, porque você vai falar da possibilidade da pessoa ter um câncer, o que é algo que é temeroso e ninguém quer, obviamente, mas não só câncer, como a pessoa ter um infarto, precisar de uma cirurgia de revascularização miocárdica, que é aquelas pontes de safena, insuficiência renal, o derrame, que é o AVC, que é o acidente vascular cerebral.
das principais causas de morte no mundo, transplantes de órgãos vitais, paralisia. Então, se qualquer diagnóstico desses, os seguros por doença grave cobre. E você pode também ter o doença grave ampliada, que algumas seguradoras possuem. Você pode acrescentar essas coberturas por cegueira, cirurgia para trocas de válvulas cardíacas, cirurgia de aorta, esclerose múltipla, surdez, queimaduras. Então essas coberturas também estão importantes de contemplar. E aqui na doença grave é importante deixar claro que, além da cobertura para o tratamento em um grande centro, às vezes a pessoa precisa pegar um avião para ir para um grande centro e se tratar. Ela vai ficar também um período sem trabalhar. Importante lembrar desses dois critérios. E lembrando, pessoal, que nós vamos ter uma forma de calcular cada cobertura dessa, de acordo com o raciocínio do tempo que a pessoa vai ficar parada, do quanto que ela acha que precisa para se tratar, no caso das incapacidades aqui, do quanto que vai faltar de renda, do quanto que ela acha que vai aumentar o custo. Tudo isso que nós vamos ter uma forma de calcular. Nós vamos chegar a um ponto em que nós iremos calcular exatamente quanto é a necessidade de seguros para cada um dos tipos de eventualidade. E a ausência precoce, que é o A de vida. O que é a ausência? É o falecimento, é a morte, não é? Então a ausência precoce é uma fatalidade, a morte do cliente, deixando aí a família desamparada. E para isso existem dois tipos de seguros. Os seguros por morte tem dois tipos: os seguros temporários e os vitalícios. Os seguros temporários valem enquanto são pagos. Os seguros vitalícios, uma vez quitados, são válidos pela vida inteira. Então, deixando claro aqui que esses dois tipos são seguros por morte, tá? Mas nós vamos ver a aplicabilidade desses dois seguros em cada tipo de situação. Quais são as situações que a morte tem que ser vista como uma... O que a morte tem que deixar garantido para as famílias? A educação dos filhos, o padrão de vida da família, os custos de inventário, que tem o imposto de transmissão, causa, morte e doação, que é o imposto para transmitir os bens depois que a pessoa vai a óbito. E tem o custo de advogado também. Essa soma aqui costuma ser de 10% a 15%. Nós vamos ver que o imposto, esse imposto é estadual, ele vai de 4% a 8% no Brasil. Na maioria dos estados varia de 4% a 8%. Alguns estados são 4%, alguns são 8%, na maioria dos estados do Brasil. E os custos de advogado, em média 5% do patrimônio. Então a soma aqui dá em torno de 10% a 15%. A gente geralmente coloca por baixo aqui 10% de custo de inventário. E também para deixar a herança, comprar a herança. O seguro de vida ele também serve para você deixar um valor para a família que vai ficar, em caso de você faltar. Deixar um valor para os filhos, de propósito, como se fosse para deixar um apartamento, deixar um valor de seguro para a pessoa ficar com aquele valor. Então, quando uma pessoa pensa na sua falta, né, no futuro, essas são as principais possibilidades. E aqueles seguros que eu falei, aqueles dois tipos, os seguros temporários e os seguros vitalícios, eles vão se encaixar aqui nessas possibilidades de acordo com a lógica de cada uma delas. Por exemplo, a educação dos filhos. Se eu tenho um filho de 10 anos e ele vai estudar até os 18 numa escola e até os 24 numa faculdade, essa finalidade vai durar 14 anos. É uma finalidade temporária. Portanto, pode ser que seja mais interessante eu fazer um seguro só durante esses 14 anos para essa finalidade. Então aqui talvez seja melhor fazer um seguro temporário, só durante esse período em que eu precise garantir a educação dos filhos. Uma vez cessada essa necessidade, eu posso deixar de pagar esse seguro. Porém,
Analisando aqui um outro tipo de necessidade, por exemplo, o meu inventário. Se eu sou um cliente que tenho 35 anos de idade e imagino que vá falecer apenas aos 85 anos de idade, você concorda comigo que faltam 50 anos ainda para esse momento? Será que vale a pena eu pagar um seguro temporário por 50 anos? Será que esse seguro sobe de valor a cada ano? Será que tem sentido eu pagar um seguro que só vale enquanto eu pagar por 50 anos? Será que esse seguro sobe de preço? Será que tem sentido fazer esse tipo de seguro para o inventário? É isso que nós iremos ver agora. A diferença entre um seguro temporário e um seguro vitalício. Será que aqui por inventário não seria melhor eu fazer um seguro em que eu pague um valor e resolva isso quitando, por exemplo, em 20 anos, dos meus 35 aos 55, deixando isso resolvido, valendo dos 55 aos 100, por exemplo, 55 aos 100 anos, já com isso pago e valendo para sempre. É isso que nós iremos ver, a diferença entre os tipos de seguros, porque aí nós iremos dominar o assunto, nós iremos entender qual é o tipo de seguro ideal para cada uma das possibilidades das coberturas necessárias. Então, o seguro temporário vale enquanto você paga, como eu já falei. E o seguro vitalício, uma vez que eu quitei aquele seguro, ele vale pela minha vida inteira. Então, o seguro temporário é semelhante a um aluguel. Ou seja, quem mora de aluguel, enquanto está ali pagando aluguel, você consegue entrar no apartamento, você consegue usufruir daquele prédio, mas experimente parar de pagar o aluguel. Você não consegue mais. Você é despejado, você não consegue mais utilizar naquele imóvel. Já o seguro vitalício não. É semelhante a uma compra. Você adquiriu. Ele é seu para sempre. Uma vez que você comprou, você pode usar mesmo depois que você acabou de pagar. Você não paga mais depois que você quitou. E mesmo sem pagar, ele é seu para sempre. Da mesma forma que o aluguel aumenta a cada ano com o IGPM, por exemplo, o seguro temporário aumenta a cada ano também, com o aumento de idade sua. Então, quando você fica mais velho, o seguro temporário vai aumentando também. Já o seguro vitalício, ele não aumenta com a idade, porque você já comprou, já fixou todas as condições de compra, como se você fosse comprar um carro em 24 parcelas ou 36 parcelas. Você não recebe o carnê com todos os boletos já. Você concorda comigo que se você recebesse os boletos todos e ficassem em sua casa um carnê, esses valores não aumentariam, não mudariam, já que você está com todos os boletos no ponto de pagar impressos? É a mesma coisa. No seguro vitalício, como você já comprou, esses valores estão todos já fixados. E eles são fixados na idade em que você comprou. E em todo tipo de seguro, quando você vai fazer, quanto mais velho você faz o seguro, a seguradora entende que o seu risco é maior. Portanto, é mais caro. Quanto mais jovem você faz, o seu risco é menor. Isso quer dizer que quanto mais jovem você faz esse seguro vitalício, para a mesma cobertura, ele é mais barato, porque ele trava na idade da entrada. Portanto, quanto mais jovem contratar esse seguro, mais barato ele fica. Então é inteligente fazer esse seguro mais cedo. É melhor pagar um seguro com a cobertura, por exemplo, de 500 mil dos 30 aos 50 anos ou dos 31 aos 51 anos. Com certeza vai ser mais barato pagar dos 30 aos 50. Deixar para fazer esse seguro dos 40 aos 60 é besteira. É perder tempo, é perder dinheiro. Porque se você vai precisar disso, é melhor fazer dos 25 aos 45, por exemplo. Espero que tenha ficado claro. O seguro temporário aumenta não apenas com o tempo, com a idade. Ele aumenta se você tiver uma nova doença, se você ficar hipertenso, se você ficar com alguma nova doença, diabético,
Inclusive ele pode nem ser renovado. Se você tiver um agravamento de risco, ele pode aumentar de valor e pode até não ser renovado. É como um aluguel, que o proprietário não quer mais renovar com você. Já o seguro vitalício não. Como você já comprou e já está dentro daquele imóvel, não possui agravamento de risco. Eu falei imóvel na comparação, né? Apenas a título didático. Então, não, se você ficar hipertenso, tiver uma nova doença, você tem que comunicar à seguradora, mas você não tem aqui um aumento do valor que você paga por mês por conta disso. Aqui não, o seguro temporário aumenta sim. O seguro temporário, como eu falei, ele pode nem ser renovado. Como ele é um contrato que se renova periodicamente, eles são novos seguros contratados automaticamente com o passar do tempo, que são seguros com valores cada vez mais altos, que tem que ser reavaliados, e que são como se fossem novos aluguéis contratados. Ele pode chegar um momento em que pode não ser renovado. O seguro vitalício não. Você, quando for fazer um seguro vitalício, geralmente tem uma avaliação médica prévia. Mas uma vez que você entrou e você conseguiu ser aprovado naquele seguro, a apólice é incontestável. Você tem direito a ficar nele para sempre. No seguro temporário, a avaliação médica é póstuma, ou seja, é uma avaliação feita depois quando você tem um infarto, por exemplo, eles vão ver, será que ele ficou hipertenso e não me comunicou? Então, é sempre a avaliação médica depois do sinistro, do evento. E para encerrar a comparação, o seguro temporário não forma reserva de resgate. Se você for cancelar o seguro e chegar lá para pedir o dinheiro de volta, não tem nenhum valor acumulado para você pegar de volta. Já no seguro vitalício, como você comprou, é como se você fosse pegar um distrato da compra de um imóvel. Você pode receber um valor que você pagou de volta. Claro que isso é proporcional ao tempo de seguro que você tem, o tempo de pagamento. Nós iremos ver nos exemplos nas próximas aulas como é que funciona essa dinâmica. Mas esse seguro vitalício também é resgatável. O seguro temporário não é resgatável. Todas essas características do seguro temporário são apenas do temporário e todas do vitalício são do vitalício. Não existem características, não existem seguros que tenham apenas algumas dessas ou apenas algumas dessas. Existem só dois tipos de seguros de vida. Ou ele tem todas essas características do seguro temporário, ou ele tem todas as características do seguro vitalício. No geral, nos seguros de vida, não há incidência do imposto de renda, ou seja, você resgata o valor, naquele caso do seguro vitalício, você não tem imposto de renda. As coberturas geradas para os beneficiários, para a família, elas são impenhoráveis, ou seja, não estão sujeitas às dívidas do segurado. As coberturas são livres de inventário, de forma que não tem que seguir a sequência de transmissão normal, legítima do inventário, ou seja, não tem que passar obrigatoriamente nas porcentagens e na transmissão familiar padrão de um inventário. Os beneficiários, podem ser definidos não obrigatoriamente, inclusive sendo da família, por mais que seja muito frequente colocar os filhos, esposa, mas pode ser um tio, pode ser o pai, pode ser qualquer pessoa, não é obrigado a seguir o inventário, e permite uma alavancagem patrimonial, ou seja, eu paguei meu primeiro boleto do seguro, por mais que seja um boleto de R$300, ou de R$600, ou de R$1.000, se tem uma cobertura de 300 mil, de 500 mil, ou de 1 milhão, aquele primeiro boleto permite que a família receba muito mais dinheiro do que o que ele foi pago. Então isso é uma alavancagem patrimonial, ou seja, o dinheiro das coberturas geradas possibilitam um aumento de patrimônio para quem recebeu muito maior do que o valor pago. Isso quer dizer uma alavancagem. O glossário. Aqui nós falamos de alguns termos, então para ficar claro, quem é o segurado?
O segurado é a pessoa física sobre a qual se procederá a avaliação do risco e se estabelecerá o seguro. O beneficiário é a pessoa física ou jurídica designada para receber os valores dos capitais segurados, se ocorrer o sinistro. Então, quem faz o seguro é o segurado e quem recebe o valor é o beneficiário. A apólice é o documento emitido pela seguradora que formaliza a aceitação da cobertura. E o capital segurado é essa cobertura, é o valor máximo dessa cobertura a ser pago pela seguradora se ocorrer o sinistro. O prêmio, muita gente confunde achando que é o valor que a pessoa recebe, mas não é. O prêmio é o valor pago, o valor da parcela mensal que você paga quando contrata o seguro, é o custeio do seguro. Então aqui mostrando a legislação que ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos: capital das apólices de seguros ou pecúlio pago por morte. Então quando a família, quando o beneficiário recebe a cobertura de imposto, a cobertura dos seguros, esses valores não têm incidência do imposto de renda. Então aí mostrando também que o capital estipulado no seguro de vida não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. São impenhoráveis, aqui no Código de Processo Civil, entre os diversos itens tem aqui o seguro de vida, é um item impenhorável. E mostrando aqui, entre os seguros vitalícios, essas três seguradoras oferecem seguros de vida vitalícios: a Prudential, a Mongeral Egon e a Mint. Observe a cláusula específica em que eles tratam de que não haverá um agravamento de risco, nem um aumento de valor no prêmio mensal, se você tiver uma nova doença. Então, contudo, devido à estruturação técnica desse seguro, a seguradora não utilizará dessa informação. Que informação? Da informação de que você teve uma nova doença, para alterar direitos e deveres previstos, incluindo a decisão de cancelar o seguro, restringir a cobertura ou cobrar diferença de prêmio. Então observe que não haverá um aumento do valor pago por mês se você tiver uma nova doença, certo? Você é obrigado a comunicar à seguradora de todo incidente suscetível de agravar o risco, para ela ficar ciente, sob pena de você perder o direito à cobertura. Porém, ela não utilizará essa informação para alterar direitos e deveres. Ok? Então é importante ficar claro que os seguros vitalícios que essas três oferecem, não haverá agravamento de risco. Então o que é importante é cotar nas três, para ver quais são os valores, né, qual vai ficar melhor. A gente não está aqui defendendo nenhuma das três, eu estou mostrando aqui quais são as três que hoje oferecem. Tem a Mafre também, que tem um tipo de seguro resgatável vitalício, mas aqui a gente está mostrando para você quais são as opções do mercado que oferece esse tipo de seguro. Algumas têm vantagens em relação a preço, em relação de acordo com o tempo que você escolhe para fazer esse pagamento. Nós iremos conversar isso ao longo das aulas. Então, o congelamento de risco é isso. Após o aceite da proposta, as seguradoras não agravam o prêmio, mesmo que haja alterações no perfil. Mudança de estado de saúde, mudança de profissão, você iniciou a prática de esporte, mudou de cidade, país, etc. Resumindo, o seguro temporário tem a análise póstuma de risco, depois do sinistro. Tem uma apólice contestável. O risco é agravado ao longo do tempo. Tem um ajuste etário do prêmio. Você paga mais caro se ficar mais velho, quando fica mais velho. A apólice só vale enquanto você paga e não forma reserva de resgate. O seguro vitalício tem a análise prévia do risco, ou seja, você faz a avaliação médica prévia. A apólice é incontestável. O risco é congelado. O prêmio é nivelado com a idade de entrada.
A apólice é vitalícia e tem formação de reserva de resgate.